en el Evangelio de Mateo, capítulo 25, del versículo 1 hasta el versículo 13. Dice así: Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. 5 de ellas eran insensatas y 5 prudentes. Cuando las insensatas tomaron sus lámparas, no tomaron consigo aceite, pero las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y como tardaba el novio, todas cabecearon y se quedaron dormidas. A la medianoche se oyó gritar: «He aquí el novio, salid a recibirle». Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y alistaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: «Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan». Pero las prudentes respondieron diciendo: no sea que nos falte a nosotros y a vosotras. Id más bien a los vendedores y comprad para vosotras mismas. Mientras ellas iban para comprar, llegó el novio, y las preparadas entraron con él a la boda, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad, pues, porque no sabéis ni el día ni la hora. Que el Señor nos bendiga a través de su palabra. Muitos de nosotros, se não todos, nos hemos dado cuenta el lunes passado, a partir das 12:30, que não estávamos preparados para um apagão general. Verdade que sim? Quantas surpresas, não? El rompehielo de la célula. Na nossa célula temos um guião. Primeiro, uma das partes é um rompehielo, não? E a pergunta do rompehielo desta semana era, da semana que passou, foi: qual foi tu primeiro pensamento quando te has dado conta que era um apagão general? E foi muito curioso, porque as respostas foram as mais diversas, pelo menos em minha célula. Desde a minha resposta, que a resposta que eu di foi que uma das coisas que me vino foi: uau, não comprei mais linternas, deveria haver comprado. Foi meu pensamento. Outros compartilharam: e minha hija, tenho que ir a por ela. Outros compartilham: eu pensei que era o rapto. Jesus já havia volto, estou mirando para ver se é renta aqui e quero subir também, Senhor, não me deixe aqui. Foram experiências delas mais diversas, compartidas em la célula. Não sei como foi as demais células. Ayer hicimos uma reunião de líderes de célula, mas não tocamos neste tema. O que nos hace pensar, por esse motivo, o tema que eu puse para pensar com vosotros, é prudente estar preparado, pensando em lo que já sabemos, lo que vivimos esta semana, pero não pensando em um apagão general. Há que estar preparado, sempre estar preparado, porque não sabemos lo que vendrá, é verdade, pero lo que nos toca devemos estar preparados. Pero quero pensar com vosotros no sentido de lo que nos revela este texto, porque o mundo está sendo invitado a estar preparado para receber o Hijo de Deus, aunque muitos não se den conta, ou pelo menos pensam que é uma história qualquer história que não tem nada a ver. O melhor conselho, leyendo a Bíblia, é estar preparado. É uma decisão prudente, sobretudo pensando nos dias, nas evidências que temos. E aqui, no texto, quero pensar brevemente com vosotros. Jesus ilustra, por meio da parábola de las 10 vírgenes, como todos e los creyentes devem esperar sua venida. Jesus continua seu discurso a los discípulos, porque já havia começado desde o capítulo anterior, falando com eles e falando sobre esse tema, sobre as evidências, não?
Nel versículo, capítulo 24, o capítulo anterior, versículo 36, nos diz: pero acerca de aquele dia e hora, nadie sabe, ni siquiera los ángeles en los cielos, ni aun el Hijo, sino solo el Padre. La verdad de esta parábola de las 10 vírgenes es que es sobre la necesidad de estar preparados para lo que la teología, la Biblia llama de, a lo mejor es una palabra nueva para ti, parousia. Estar preparado para la parousia, estar preparado para la es la esperada segunda venida gloriosa de Jesucristo. Lo que esta parábola está dizendo é: prepárate para a segunda venida gloriosa de Jesucristo. Quando Jesus vendrá a trazer juízo, redenção final e estabelecerá seu reino eterno. Prepárate, é o que está dizendo a parábola. E destaca aqui a prudência necessária para este evento, para este acontecimento da segunda venida de Cristo. Por esse motivo, este texto, o tema principal, é prudente, é importante, é fundamental estar preparado. E algumas ideias, brevemente quero pensar contigo, basada nos textos. Primeiro, por que estar preparado? Porque a venida do Senhor é segura. Versículo 1 e versículo 2, diz: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomaram suas lâmpadas e salieron a receber el novio vendrá. É uma metáfora que se hace referência a Jesus, e assim como a igreja, que é a novia, porque vamos a entender esse tema, e não vou a dar seguimento pensando em eclesiologia, pero pensando na igreja, não, pero pensando en el novio. Versículo 12 também: pero ele respondendo dijo: de cierto os digo que não os conosco. Este novio que vai venir, vai dizer a alguns: não os conosco. O novio aqui é a figura central que representa a persona de Jesucristo. O novio é Jesucristo. Ele está respondendo aqui a uma pergunta del capítulo anterior, capítulo 4, versículo 3, que os discípulos le hicieron: ¿y qué señal habrá de tu venida? Ele vai responder aqui. Pero anteriormente, leyendo o Evangelho de Lucas, ele respondeu: ¿cuándo? E aqui vão ocorrer estas coisas. Ele pergunta, eles querem saber quando vão ocorrer essas coisas. E aí, Lucas 21, 7, hace esta pergunta, e vamos a ler todo. Eu puse aqui, pero vou acelerar, não vou projetar, do versículo 8 ao 28 do capítulo 21 de Lucas. Responde ele quando. Ele quando. No contexto de Jesus, de los discípulos com Jesus. E agora Mateus, que é o que acabamos de ler, registra esta resposta de que señales habrá de la venida do Senhor e del fim. Ou seja, do fim del siglo. A segunda pergunta tem que ver com señales. Queridos, eu poderia elencar aqui várias señales que estamos desfrutando, que estamos observando de lo que temos em los dias atuais. Lo que nos hace pensar que este tema tem que ver comigo, tem que ver contigo, tem que ver com a igreja del Senhor, tem que ver com aqueles que todavia não formam parte da igreja del Senhor. E Jesus aqui les habla sobre guerras, rumores de guerras, hambre, terremotos, nação contra nação, falsos cristos, falsos profetas. E vai dizer mais no capítulo 24, 14: e este evangelho del reino será predicado em todo o mundo, para testemunho a todas as raças, e luego vendrá el fim. Eu poderia passar aqui a noite predicando solo sobre este texto. É um texto com uma visão missioneira. Por que pensamos e oramos e ofrendamos para plantar uma igreja em Teruel? Por que ofrendamos para apoiar e sustentar tantos outros missioneiros que estão em outras terras, anunciando Jesus, abrindo igrejas? E que é abrir igrejas? É construir um templo? Não. Abrir igrejas é anunciar Jesus, e todos os que entregam a vida para Jesus formam parte da igreja. E este evangelho, com todo o que está passando, está sendo anunciado. E a vezes, por lo que nos chega de comunicação que não é
a realidade, o que está passando com o Evangelho, pensamos que o Evangelho é algo aí que está enfrentando uma luta e que não cresce. Queridos, o Evangelho de Jesus cresce, cresce, cresce como nunca. Eu, quando comecei a caminhada missioneira, quando Deus nos chamou, eu hice várias predicações anunciando sobre como era o Evangelho em China, a igreja perseguida em China. Eu recuerdo bem que subi um vídeo em que nossos irmãos em Cristo Jesus, proibidos de predicar o Evangelho de Jesus, eles entravam em um barco e entravam por el mar, iam adorar a Deus no mar por la persecução. Eu ensinei fotos, vídeos sobre esse tema. E, queridos, quando começou a abrir o conhecimento, foram dar-se conta da igreja em China. É uma igreja imensa, tremenda, não foi a persecução que parou a igreja. E às vezes pensamos que outras resistências ao Evangelho estão impedindo. Não impedem. Porque disse lá a palavra de Deus que este Evangelho do reino será predicado em todo o mundo, em meio a guerras, rumores de guerras, hambres, terremotos, nação contra nação, falsos cristos, falsos profetas. Isso vai passar, mas o Evangelho não para e não podemos parar. Porque esta venida é segura, é segura. Então, se o novio vendrá, e aqui, vamos entrar um pouquinho mais no texto. As 10 vírgenes representam a gente que esperam a segunda venida do Senhor. É um número completo, 10 é um número completo, não? E as pessoas que han sido chamadas para este preparo, todos serão chamados. Nadie vai chegar delante de Jesus e vai dizer, eu não sabia. Por quê? Esse Evangelho do reino será predicado em todo o mundo. A lo largo desse tempo, do final da história humana, há um encontro para a salvação. E em meio a tudo isso que estamos vivendo, este novio vendrá para encontrar-se com todos, com aqueles que vão estar com ele. Pero entre estes haverá muitos que não estão preparados. Aqueles que se identificaram com Cristo, com a causa de Cristo, estarão preparados. Pero aqueles que não, porque foram, às vezes, aqueles que incluso creem, sabem. Pero são aqueles que vivem, entre comillas, vou usar a palavra aqui para que tu entendas bem, um evangelho nominal. Um creyente nominal. É o que a parábola nos ensina. Estes são os que representam as insensatas. E que tinham as insensatas? Não tinham aceite. Elas têm semelhança, todas elas têm semelhanças, mas as insensatas não tinham uma coisa, não tinham aceite. E o aceite, em la Bíblia, é uma representação do Espírito Santo. As insensatas, fíjate, são vírgenes, como as demais. Têm lâmparas, como as outras. Esperam ao esposo, pero não têm aceite. Não haviam atesorado um bom fundamento e careciam de vida espiritual, porque nelas não houve arrependimento. O fundamento do Evangelho. Deixa-me solucionar este ruído aqui, porque ele vai ser um ruído que nos vai a molestar. Vale? Aqui. A ver se consigo. Aqui, aí. Perfeito, graças. Não será um ruído como este, vale? Será um ruído muito mais forte. E assim veremos o Senhor. Elas, essas pessoas, as insensatas, não estavam dispostas a um câmbio incondicional por Jesus, para Jesus. É o que revela a palavra de Deus. Queridos, que semelhança há em las vírgenes. Isso é uma enseñança para nós. E não me canso, e não me cansarei de predicar para a minha igreja. Porque ser membro da igreja, venir aqui todos os domingos, incluso frequentar uma célula, não é sinal de formar parte, de estar entre as vírgenes prudentes.
Hace falta uma vida de arrependimento, uma vida incondicional, de cambios incondicionais para seguir a Jesus. Uma vida de autenticidade. Por este Jesus entrego minha vida, porque Ele entregou sua vida por mim. Por este Jesus eu huyo del pecado. Por este Jesus eu cambio minha vida, porque quero fazer o que Ele quer. Vírgenes insensatas e vírgenes prudentes, semelhança. Pero as insensatas não tinham o Espírito Santo. Quantas vezes já hicimos aqui séries de predicações sobre o Espírito Santo? Não é opcional, queridos. É o Espírito Santo quem nos convence do pecado, justiça e juízo. A evidência do Espírito Santo em nossa vida tem que ser algo evidente e clarificado e demonstrado em coisas práticas, evidentes. Eu não quero a vida que o Senhor não quer para mim. E és bajo a orientação desse Espírito Santo, sem aceite, és insensata. Las 5 vírgenes prudentes representam a igreja universal. La que tem aceite, la que espera e atua por la venida. E aqui, queridos, paro para ser uma observação. Sabemos, a Bíblia já nos disse como serão os últimos dias. Nos incomoda. Aqui em Huelva foram cerca de, creio, umas 5, 6 horas sem luz, não? Alguns pueblos aqui mais, não? Nos incomoda. Não sei se isso é señal da venida do Senhor, não estou afirmando, pode ser algo técnico, eu não sei. Sei que incomodou a todos, sim ou não? Nos incomodou. Las señales seguirão. E serão, lendo o capítulo 24 de Mateus, lendo 21, 22, 23 de Lucas, vamos a ver as revelações sobre esse tempo dele, quando e como será. Querido, será um tempo que aqueles que têm aceite vão saber como conduzir-se e vão trabalhar por la venida, actuar por la venida do Senhor. Não é possível entender que vírgenes prudentes não cumplam a obra do Senhor e clamem por Maranata, que é o clamor por la venida do Senhor. Será um tempo de tanta persecução, pero será um tempo que vamos a buscar o Senhor como nunca. Uma vigília como esta que vamos a ser dentro de 2 semanas, será uma vigília que não vai caber gente aqui, porque queremos mais de Deus, necessitamos do Senhor, porque as circunstâncias me estão dizendo que está tudo perdido. Pero quem está com Jesus e é prudente sabe em quem confia. Vai buscar ao Senhor, vamos buscar ao Senhor como nunca e vamos trabalhar e atuar por la venida do Senhor, porque vamos anelar, Senhor, vem Senhor, vem porque te queremos e necessitamos um encontro contigo, de tal maneira como serão os dias. E não te digo isto para que te quedes triste, não, será, e eu digo sem lugar a dúvida, o melhor tempo da igreja do Senhor, porque vamos buscar ao Senhor. Não será este evangelho, não será um evangelho nominal. Eu sei, me gusta porque alguém me gusta, um familiar, um amigo, um parente, porque aquele que é bonito, é bueno, essa coisa que a gente acha de ser um retiro espiritual, é bonito. Queridos, estava falando com o equipo que vai trabalhar hoje por la manhã, não? Dizendo para o equipo, mira, nós vamos servir a los que vão estar ali, vamos servir aqueles que vão ter uma experiência de um fim de semana de mais intimidade com Deus. Óbvio que só se hace isto em um fim de semana, não, será um treinamento para que desfrutemos desse tempo com Deus todos os dias e necessitamos viver esta experiência profunda com Deus, com o Espírito Santo tomando conta de nossa vida. A igreja que sabe desta verdade, as prudentes atuam sabendo que o Senhor vendrá, que o noivo vendrá. Em segundo lugar, é prudente estar preparado, porque o tempo de sua venida é desconhecido. Porque se supiéramos, vale, 5 minutos antes, vale, não é assim. Mira, versículo 25, não? E como tardava o novio, todas cabecearam e se quedaram dormidas. A la medianoche se oyó gritar: He aqui el novio. Wow. Salí de recibirle
Entonces todas aquelas vírgenes se levantaram e alistaram suas lâmparas. Ou seja, a demora em la chegada del novio representa, para entender melhor, o lapso entre a primeira e a segunda venida del Senhor. Jesus vino, já estuvo aqui entre nós, morreu em la cruz, entregou sua vida, ressuscitou ao terceiro dia. E quando, imediatamente depois de sua ressurreição, no capítulo 1 de Hechos de los Apóstolos, versículo 11, os discípulos, vendo Jesus subir, se quedam mirando ao cielo. Disse que dois homens de branco aparecem, mira, que estás mirando ao cielo? Homens galileus, por que os quedas de pé mirando ao cielo? Já não é contemplação, é para que este Jesus, quem foi tomado de vosotros arriba ao cielo, vendrá de la mesma maneira como le habéis visto ir ao cielo. É uma palavra de seguir adelante, é uma palavra para nós outros, é a palavra para o Elva Church, é a palavra para todas as células do Elva Church, para as células que vamos crescer e multiplicar, porque este lapso, estamos vivendo este lapso, e nunca hemos estado tão cerca do fim deste lapso com a segunda venida do Senhor, como estamos agora. É uma palavra para que entendamos o tempo que estamos vivendo. La venida del novio será de forma inesperada. Mateus 24, 27, porque assim como o relâmpago sale del oriente e se mostra no ocidente, assim será a venida del hombre. E aqui, já comentei há alguns domingos atrás, mas vou comentar aqui outra vez. Às vezes pensamos e cantamos, não, uma canção que diz que Jesus está vindo, não? Usamos el gerúndio. E temos uma ideia, não está mal, estamos cantando correto, mas quero ser uma reflexão. Às vezes pensamos que Jesus está vindo como se ele houvesse entrado em um ave em Barcelona, parou em Saragossa, parou em Madrid, parou em Córdoba, depois passou em Sevilha, vai chegar em Huelva. Assim, Jesus está vindo de pouquinho a pouquinho. Não, não. As evidências, sim. Jesus vendrá. É algo que vai acontecer. Assim, ele vendrá. Claro que ele está vindo com as circunstâncias que cada vez mais nos ensinam que está cerca. Pero a venida do Senhor, ele vendrá. Será um ato único. Como disse aqui, assim como o relâmpago sale do oriente, se mostra hasta el ocidente, assim será a venida do Hijo del Hombre. É assim. Então, não há. Quando será? Não sabemos. Há que trabalhar enquanto é dia, porque o dia do Senhor vem e já está cerca. Sofonias, capítulo 1, versículo 14. Cercano está o grande dia de Jeová. Está cerca e se apressura com rapidez. Veloz é o dia de Jeová. É mais ágil que um corredor e mais pressuroso que um valiente. É um alerta para a igreja do Senhor, para o que temos que fazer. Próximo domingo, conforme Geraldo nos disse aqui, vai ser uma noite missioneira. Vamos conhecer projetos missioneiros em África. Vai vir aqui, não será um pastor, será uma pastora, creio, da Missão Puertas Abertas. Nos vai falar sobre a igreja perseguida, sobre a igreja que cresce. E vamos ter um contato, vamos estar bem preparados com o coração para entender como a obra do Senhor está acontecendo em várias partes do mundo, e especificamente sobre a África no próximo fim de semana, na celebração das 6:30. Em terceiro lugar, é prudente estar preparado porque a vigilância constante é necessária. Vamos pensar um pouco sobre isto. Versículo 3. Quando as insensatas tomaram suas lâmpadas, não tomaram consigo azeite. Nesse contexto aqui, quando Jesus está falando sobre isto, os fariseus, fíjate, os fariseus estavam ensinando a perfeição para alcançar o acesso ao reino. Há que ser perfeito para alcançar o reino. Era uma religiosidade que, lendo e estudando a palavra de Deus, vemos que era muito comum naquele tempo. Pero em los dias atuais também. Porque muitos se portam como se nós dependêramos de religiosidade. E os religiosos
lo siento, no entrarán en el reino de Dios. Aqueles que se arrependem, aqueles que têm uma vida autêntica, aqueles que demonstram com sua própria vida uma confiança, uma entrega e abandono de todo o esforço para abandonar tudo aquilo que não agrada a Deus e uma vida autêntica, isso sim. Eles, os fariseus, queriam entrar no reino por meio das obras da lei. É impossível. Por este motivo, Jesus vino ao mundo. Como cumprir toda a lei? Não podemos. A lei revela que é impossível. Solo por el sacrifício de aquele que é o novio, que vino a entregar, que entregou sua vida, estuvo aqui conosco a primeira venida e vendrá a segunda para encontrar-se com aqueles que creyeron en Él. Cristo vino para anunciar o evangelho del reino, que chama a los hombres a um arrependimento e a um retornar a Deus. Este é o evangelho. É o que ensinamos. Somos igreja para isto. Somos igreja para anunciar este evangelho genuíno. Jesus é a resposta. Prepara-te, porque necessitas estar preparado para este dia. E a vida, uma vida piedosa, não era uma vida aparente, uma vida religiosa, sino uma vida autêntica. A vida de aquele que está preparado é uma vida autêntica. É uma vida transparente. És uma vida de constante arrependimento, és uma vida de confissão, és uma vida de estabelecer relações sanas, buscar em todo o que dependa ter paz com todos, porque a palavra diz, está buscando a palavra, quer comer da palavra, quer estar presente. Eu alabo a Deus por aqueles que já fizeram sua inscrição para no próximo fim de semana. Te digo uma coisa, se Deus te está chamando para ir a este encontro, próximo fim de semana, tu decides. Pero quero retar-te a tomar uma decisão. Porque eres tu quem decide buscar a Deus. O anelo de estar com Deus não está condicionado a circunstâncias. Alguns me disseram, pastor, não posso por isso e por isso, mas vamos buscar uma solução. Tu queres? Eu quero, mas estou limitado por isso. Vamos buscar a solução. Vamos orar, vamos orar. E Deus está abrindo portas. Uma pessoa me disse, sequer eu havia começado a orar, graças por aqueles que estão orando por mim, porque já se solucionou. Eis assim. Sabe? Porque queremos. Os prudentes ou las prudentes querem mais de Deus. Não querem mais de religião. Estão cansadas. Nos cansamos com religiosidade. Com uma vida que não é. O que hablamos não é o que está dentro. Jesus disse que o que contamina o homem não é o que entra, sino o que sale. A transformação vem de dentro. De nada vale dizer que te quero, te amo e te quero. E dentro não é assim que eu creio, que eu penso. Porque quando transforma dentro, todo em meu entorno é transformado. O conselho para todos os sábios, é conselho para todos os sábios e prudentes. A entrada das 5 vírgenes prudentes em la fiesta describe a salvação de las que estavam vigilantes, porque esperavam o novio, sabiam que ele ia venir. E Jesus, em contraste entre os insensatos e os prudentes, en el Sermão del Monte vai dizer, no capítulo 7, a partir do 24, 29, vai dizer várias coisas que vou ressaltar aqui, o texto que tenhas aí apontado, capítulo 7, versículo 24, 29 de Mateus, não falando sobre a experiência daquele que ele busca e ele quer estar com ele. Donde estão aqueles que ouvem? A diferença é aqueles que ouvem e obedecem. Las duas, prudentes e insensatas, las duas ouvem, pero las prudentes obedecem. Esta é a clave. Princípio, a palavra de Deus é princípio. Por que vale o Antigo Testamento? Por que vale o Novo Testamento? Porque há princípios. Acabamos de falar sobre entregar dízimo por princípios. Princípio de obediência. Aqui, princípios de obediência. Las prudentes oíam e obedeciam. Sabe o que penso, queridos, às vezes? Essa é minha experiência de ser pastor de uma igreja tão bonita como esta, que alabo a Deus por ela, por vosotros.
Pero a vezes eu penso, Senhor, por que não há obediência? Sou levado, muitas vezes, a dobrar minhas rodilhas e clamar por isto. Porque a obediência é uma evidência. Porque eu quero obedecer. Não que seja fácil. É fácil ou não é? Não é sempre, não é fácil. Muitas vezes hace falta renúncias. Hace falta renúncias. Cambiar meu interior, tomar decisões que não quero, porque é tomar a cruz e seguir o Senhor. O Senhor Jesus nos dijo. Pero é necessário a obediência. Las demás, insensatas, solamente oír. Todos os que oyen sabrão de la venida del Senhor, pero estarão preparadas aquelas prudentes porque obedeceram como deveria. Então, aqui chegamos a algumas conclusões, não? Antes quero comentar que o rechazo de las 5 vírgenes insensatas que não estavam preparadas descreve o juízo e o rechazo final. Isto me chama a atenção e quero chamar tua atenção também. O momento mais dramático chegou quando se cerrou a porta, dice a palavra de Deus. Eles foram e a porta foi cerrada. E o clamor desesperado de las 5 vírgenes insensatas, al darse cuenta de la realidad de su situación, no logró cambiar la decisión del novio. No. La palabra fue, tampoco lo logró el hecho de llamarle Señor, Señor. Como muitas vezes hablamos Senhor, Senhor. Eu levanto minha mão cantando canções aqui, está falando Senhor, Senhor. Mateus 7:21 disse: No todo ele que me disse Senhor, Senhor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Que voluntad? La voluntad de quem tu estás haciendo? No texto grego, é um verbo del tempo perfeito que significa no os he conocido e no os conozco ahora. Que fuerte, não? Tempo de juízo. Ser insensata significa que vai escuchar esta palavra. Igual que as outras, tem aceite, sabe del novio, sabe que vai venir, pero és insensata. No os conozco. Está na palavra, queridos. Me gostaria predicar outro evangelho, pero não puedo, porque não há outro. Este evangelho é a verdade. É dura esta verdade. É dura, pero será dura para muitos que escutam, conhecem e não obedecem. Será desta maneira. Será desta maneira. Lamentavelmente. Porque este evangelho do reino será predicado a todos. E então vendrá o fim. Todos saberão deste caminho. Que palavra dura. Dura, pero necessitamos ser confrontados e confrontar. Quantos aqui necessitam tomar essa decisão? Quantos aqui sabem, são semelhantes, tudo igual, parecido, não? Como o trigo e a ciçanha, como predicamos na série há 2 meses atrás, parecem. Pero um é trigo, outro é ciçanha. Es a ausência del Espírito, la ausencia del aceite. Y el aceite es lo que hace la diferencia. Entonces la conclusión es lógica. La venida del Señor es segura. El tiempo de su venida es desconocido. Por lo tanto, la vigilancia constante es el consejo para todos los prudentes. La pregunta es, ¿estás preparado? La puerta será cerrada. Religioso não entra, que é igual a insensato. Rechazo a la palavra de Deus não vai entrar, não há outro caminho. La palavra, segundo o que diz na Bíblia,
não os conosco. Não vai ser suficiente dizer Senhor, Senhor. Não, não. E tantos outros textos vemos o mesmo. Lo mesmo. Não os conosco. Não os conosco. Queridos, é um tempo de entender isto. Quero falar para a minha igreja querida. Quero levar-te a um passo mais, no sentido de entender esta verdade. Quantos estão cerca de ti que necessitam saber desta verdade? Tu não sabes, como eu e nadie sabemos quando, porque é o aprendizagem aqui. Este mensagem necessita ser anunciado com veemência, com autoridade. E fíjate, quando elas, as prudentes, negam o aceite a las insensatas, não é porque eram malas, não se trata de ser bueno ou ser mala, porque o aceite é personal. Não se transfere. Eu transfiro minha aceite aqui para Carmen, vale? E Carmen vai transferindo para Florença. Não, não, não. Isso não existe. Não existe. É personal. Por isso que as prudentes não entregaram aceite para elas. Já não havia mais tempo. Já não havia mais tempo. Elas foram insensatas, han tenido a oportunidade e deixaram passar. Por esse motivo, Jesus las chama de insensatas, não? A salvação é uma experiência personal e intransferível. Intransferível.